Demorei um pouco para trazer esse vídeo, porque eu prefiro entender, antes de vir aqui trazer para vocês pensamentos jogados ao léu, e eu entendi, ouvindo muitas coisas, ouvindo o lado A, o lado B, e eu vou dar esse panorama aqui para vocês. Então eu peço que vocês fiquem comigo até o final. Façam o seguinte, a lição de casa, que é o que eu falo, assim, tá todo mundo comentando aqui no chat, o nosso canal aí chegando aí a 100 mil inscritos a passos largos, mas eu preciso que você engaje. Por quê? Se você quer proteger esse país, se você não está entendendo o que está acontecendo, faça como eu estou fazendo. Eu resolvi botar minha boca no trombone, eu decidi abrir, né, a minha predileção política aqui para vocês, e é assim que a gente está construindo essa relação de confiança bacana. Do que Eduardo Bolsonaro deu, na verdade, sabe aquele filme de Kung Fu? Quando o cara pula e dá uma voadora que ele faz assim, ó, ele dá um chute para um lado, um chute para o outro. A Fiona, né, a esposa do Shrek, quem gosta de assistir desenho, ela deu esse golpe, né? Ela sobe, aí fica que nem uma Matrix assim, para no ar e faz. O Bolsonaro deu um chute de 2 pernas, e eu vou falar na cara de quem que ele acertou esse chute em ficar lá nos Estados Unidos. Coloca pra gente aí o Paulo Figueiredo. Canal Paulo Figueiredo, recomendo, tá? Quem quiser acompanhar o trabalho do Paulo. Vamos que vamos. E é absolutamente verdade, porque me perguntaram se a Casa Branca estava sabendo do que tinha acontecido e se eles tinham sido consultados antes. Primeiro eu queria falar sobre a repercussão internacional que o exílio do deputado teve. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu mesmo acabei de sair da televisão aqui nos Estados Unidos, da One American News, do programa da Chanel Ryan, falando sobre o exílio do deputado Eduardo Bolsonaro e as consequências desse exílio. Mas não foi só na televisão americana que este assunto foi um assunto central. Na mídia brasileira, ontem foi completamente dominada por esse assunto em todos os veículos. E não foi também só a mídia brasileira. Nós separamos aqui uma série de reportagens sobre o exílio do Eduardo, e aí vocês tirem suas próprias conclusões sobre o quão grande essa repercussão foi. Vejam, até o esquerdista, o The New York Times, estampou a seguinte reportagem: filho de Jair Bolsonaro diz que vai buscar asilo político nos Estados Unidos. O subtítulo diz que o Eduardo planejou ficar nos Estados Unidos alegando perseguição no Brasil. Não, alegando. Alegando. Já vamos falar mais sobre isso. Aliás, uma pequeno ajuste aqui. Existe uma diferença entre asilo e exílio. Asilo tem a ver com proteção imigratória, e exílio tem a ver com o fato de você sair do país, do seu país, para buscar refúgio em outro lugar. Então, asilo é uma questão imigratória. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é buscando exílio e não asilo. Isso é comum entre os veículos de mídia. Eu faço essa distinção aqui para vocês entenderem por que o Eduardo Bolsonaro tem diversas opções de vistos aqui nos Estados Unidos. Pode até utilizar a Imigrex, que você também pode utilizar, link aqui na descrição, mas pessoas qualificadas como o deputado Eduardo Bolsonaro não têm dificuldade em obter visto para residirem dentro dos Estados Unidos. Então não é uma questão de asilo, é uma questão de exílio, né? Então, além do The New York Times, a Reuters, uma outra agência esquerdista de notícia, uma das maiores do mundo, filho de Bolsonaro deixa cargo no Congresso para construir apoio nos Estados Unidos. Disse também outra agência grande de notícia, Associated Press, deputado filho de Bolsonaro anuncia realocação para os Estados Unidos enquanto seu pai enfrenta perigos legais. Tudo que sai na Associated Press e na Reuters é muito replicado por outros veículos, inclusive no Brasil, o próprio Estadão e outros veículos replicam o que sai nessa agência, o Terra e por aí vai. Bloomberg diz: filho de Bolsonaro deixa o Congresso e se muda para os Estados Unidos em meio a conflito com o juiz. Vejam, até no Japão, The Japan News, filho de Bolsonaro deixa o cargo no Congresso para construir apoio nos Estados Unidos. E não parou nos jornais. O Foro de Madrid, que é uma aliança internacional de líderes, entidades e partidos políticos em defesa da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, eles publicaram também uma nota oficial, diz a nota, pronunciamento: o regime de Lula da Silva ameaça Eduardo Bolsonaro e intensifica a escalada repressiva. As ameaças de encarceramento, incluindo a apreensão de passaporte contra o deputado Eduardo Bolsonaro, são uma clara demonstração da perseguição e do assédio que brasileiros continuam sofrendo nas mãos de Lula da Silva e do juiz Moraes, figura-chave na campanha da repressão.
e o mundo inteiro tem um pouco de dificuldade de entender que no Brasil, é uma jabuticaba brasileira até agora, quem manda de fato é o Alexandre de Moraes, né? O Lula só está no poder porque o Alexandre de Moraes o trouxe de volta. Então não é como se o Moraes agisse, eu tenho muita dificuldade de explicar isso aqui, tem que explicar melhor para o pessoal do Foro de Madrid. Aqui nos Estados Unidos as pessoas já estão começando a entender. Não é que o Moraes é uma figura-chave na campanha de repressão do Lula, é que o Lula é uma figura dentro do regime capitaneado pelo Alexandre de Moraes. Eu acho que até no Brasil as pessoas, né, vão para a rua, fora Lula, fora Lula. Fora Lula é uma consequência eleitoral. Pessoal, só um break aqui. O pessoal chamando o Eduardo de fujão e medroso. Quem concorda com o José Newton, Belo Newton? Comente aqui, tá? Vão se inscrevendo no canal que a gente está quase batendo a nossa meta de hoje. Assistam, prestem atenção na estratégia. Você que está perguntando se eu tenho lado, eu sou da direita. Tá? Eu sou um jornalista que cansou da esquerda. São praticamente 30 anos aqui na mão da esquerda. Eu não aguento mais. Tá? Eu quero sim contribuir para que esse nosso país seja renovado nas mãos do liberalismo político, liberalismo econômico e financeiro, com valores conservadores, para a gente consertar tudo que está bagunçado nessa sociedade maluca aqui. Então, se você busca canais de direita, você está em um deles. Meu nome é Thiago Parijani, sou jornalista e estou aqui convocando você para a luta. Não para você quebrar nada, não para você chutar a canela de ninguém, mas para você se manifestar. Aqui você tem vez e voz. Tá? Então se inscreva nesse canal aqui, que é sim um canal de direita. O problema do regime está centrado no Alexandre de Moraes, que obviamente não é o único expoente desse regime, né? A Globo News estava noticiando, não vou colocar aqui no programa de hoje, mas hoje estava a Daniela Lima dizendo sobre um jantar em homenagem ao Pacheco, onde estavam na casa do Alexandre de Moraes 7 ministros do STF, o próprio Paulo Bonet, que é um dos que deve ser os próximos alvos de sanção depois do Alexandre. Olha isso. O Alcolumbre, o Mota, quem mais? Não sei quantos ministros do STJ, enfim, o próprio Alckmin, toda essa figura, todo esse aparato. A gente tem detalhes desse jantar. Chama de ainda hoje aqui. Né? É o que a gente chama daquelas pessoas que estão no poder de alguma forma, que são cúmplices desse regime. O Alexandre é a figura central e, não coincidentemente, esse jantar aconteceu na casa dele. Mas não é como se ele fosse parte do sistema. Ele é a figura central e o homem que capitaneia o sistema. Continua o release, não sei como é que chama esse troço, a nota do Foro de Madrid. Bolsonaro suspendeu seu mandato parlamentar, está falando do Eduardo, na Câmara dos Deputados para evitar uma detenção ilegal por parte do regime. Ele decidiu permanecer nos Estados Unidos para continuar sua intensa campanha de denúncia junto aos governos, junto a governos, parlamentos e outras instituições democráticas sobre os ataques aos direitos humanos e às liberdades constitucionais básicas cometidos pelo regime da Silva e do juiz Moraes. Esse fato confirma a tendência autoritária do governo de Lula, fruto do seu medo da perda de apoio popular entre os brasileiros, vamos falar sobre isso, e de suas tentativas de impedir qualquer possibilidade de um governo que restaure a liberdade, a ordem e o respeito aos direitos humanos. Em Madrid, 19 de março de 2025. Fala, pessoal. Se você curte o meu conteúdo, saiba que ele... É essa a questão. Os canais de direita perdem o seu apoio, né? Estava sendo estudado. O Eduardo ainda não tinha batido o martelo nesse assunto, mas era uma possibilidade que estava sendo estudada e a gente ouviu como eles viam esse assunto. Então seria tolice imaginar que nessa altura do campeonato um movimento desse teria sido tomado sem que houvesse respaldo para que esse movimento fosse tomado. E aí o presidente Bolsonaro, claro que o Trump daria asilo para o Eduardo. Volto a dizer, Eduardo não precisa de asilo. Eduardo tem condições migratórias de ficar aqui dentro dos Estados Unidos e não há nenhum tipo de extradição possível. Ele se torna imune aqui dentro dos Estados Unidos a qualquer ação do Alexandre de Moraes, da mesma forma que eu me encontro. Uma vez que você está aqui legalmente, como residente permanente, como cidadão americano, ou de alguma outra forma mais definitiva, você se torna intocável pelo governo brasileiro sob estas acusações. Claro que se você cometer de fato algum crime que seja crime nos dois países, que esteja previsto dentro do acordo de extradição, você poderia ser extraditado. Mas nós já vimos, como no caso do próprio Alan dos Santos, este sim, sob asilo e exílio, os dois, que o governo americano, nem mesmo debaixo de Joe Biden, cooperava com esse tipo de coisa. Então nós temos uma situação onde Eduardo Bolsonaro está protegido
está seguro dentro dos Estados Unidos. Não só está seguro, como está dedicado a essa causa, como nós já falamos ontem, já temos várias reuniões marcadas para a semana que vem, e, além disso, além de protegido, dedicado, ele traz um enorme peso. Uma das coisas mais importantes que acontece nas reuniões que nós participamos é que eu sento na mesa e digo, não é que eu estou trazendo aqui algo que eu ouvi falar, eu sou a prova encarnada da ditadura brasileira. Eu sou um jornalista que, trabalhando em solo americano, protegido pelas leis americanas, tive o meu passaporte cancelado, os meus bens bloqueados e até hoje sequer fui ouvido pelo regime Moraes. Eu sou a prova de que isso acontece. Eu sou um jornalista que, aparentemente, fui denunciado por golpe de Estado por reportar o que estava acontecendo nos bastidores dos militares brasileiros. Eu sou a prova. Agora, além de mim, além desta prova, existe a outra prova que é mais espetacular do que essa, que é eu sou o deputado federal mais votado da história do Brasil e eu me licenciei do meu mandato porque estava sendo perseguido. Então nós temos, além de tudo isso, uma prova viva que traz uma enorme atenção e consubstancia o que a gente está falando. A coisa é tão séria que um congressista optou por abrir mão do seu mandato para ficar seguro nas terras americanas, com todas as consequências que isso traz. E isso tem um enorme peso. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões. Tá? Então é isso. Isso eu deixo porque primeiro que eu estou usando o conteúdo do Paulo Figueiredo aqui. Né? E tô dando a referência e tô falando para vocês, sigam o canal, assim como o meu. Porque os canais de direita, eu não tô exilado, não tô asilado nos Estados Unidos, tô aqui no Brasil, corajosamente. Mas você quer apoiar o canal, tá aqui. É aqui que você vira patrono também do nosso canal. É aqui que você apoia. Precisa? Não. Vou te atender do mesmo jeito. Vou colocar aqui seu comentário, como o da Iraci, que não pagou absolutamente nada. Mas vocês precisam entender que o buraco é mais embaixo. E que o Eduardo Bolsonaro, nessa jogada, ele abafou o anúncio do Luiz Inácio, tá? Da isenção do IR 5.000, que ele quer fazer medidas popularescas para voltar, né? Aí ele precisa, né? Tá ruim, né? Até gente que votou no Lula tá falando, o Lula não ganha. Não tem mais como o Lula ser presidente desse país. Né? Não dá.